Bom dia, boa tarde, boa noite, tricolores. Panorama Tricolor número 172. Estamos de volta após umas férias merecidas da equipe, né? E os torcedores também, porque o time também entrou em férias. E estamos aqui com o meu lado, aqui, o grande Fagner Torres, tricolor, jornalista, blogueiro da SPN e, antes de tudo, tricolor, né, que é o mais importante. Tricolor, agora também blogueiro do Panorama. E agora, mais novo contratado, ganhando tubos de dinheiro aqui no Panorama Tricolor. Fagner, dá suas boas-vindas aí, a galera tricolor. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tricolor, estamos aqui para mais um ano, debatendo, problematizando o Fluminense. Temos muita coisa para falar nesse começo de temporada e espero que 2016 seja um ano bem melhor do que foi 2015. E do meu lado direito aqui, o grande Luiz Serra. Nem tão grande assim. Não vou nem apresentar o que ele faz, o mais importante é esse tricolor, né, Luiz? E também está com a gente agora, fixo o ano inteiro, aqui contribuindo com o Panorama, que a gente já está indo para o quarto ano aqui nesse programa de TV. Bom, saudações, galera tricolor. Voltamos à atividade, né? Porque o Fluminense não pode parar, nós também não. Coaduno com as palavras do meu caríssimo Fagner Torres, que a gente espera realmente um ano melhor, porque 2015 foi de doer. Né? Brigar para não cair certamente não está entre os predicados que se esperam no Fluminense Futebol Clube. Então, que a Primeira Liga seja boa, se vier realmente acontecer, parece que vai, que o Carioca seja bom para nós, que a gente consiga ver o Fluminense jogando com tesão, né? Com garra, porque tá difícil. Tá difícil a gente conseguir ver boas atuações em sequência, né? Bom, eu sou o Marco Luiz Caldeiro e vou aqui debater junto com o Fagner Luiz. Tem vários assuntos, fora da Cup, Primeira Liga, Campeonato Carioca, perspectiva para mais 2016. Mas vamos começar com o assunto quente, né? Hoje você está vendo o programa terça-feira, mas estamos gravando na segunda. E assunto quente que é a tônica desse começo de ano, a eterna briga de alguns clubes com a CBF, e em especial Flamengo e Fluminense, com a Federação do Futebol de Janeiro, e a Primeira Liga, que vai começar na quarta-feira, se não me engano, com 2 jogos. Fluminense Atlético Mineiro 7h30 em Volta Redonda. Não, é Atlético Mineiro Fluminense Atlético Mineiro 7h30 em Volta Redonda e Atlético Mineiro e Flamengo. Isso. E aí eu já não sei o horário, né? Então vamos começar. Fagner, o que você acha da Primeira Liga? Acho que é a hora, né? Acho que está na hora dos clubes realmente encamparem uma luta contra esse status quo do futebol brasileiro e em particular o nosso aqui do Carioca. Né? Na verdade não está na hora, já passou da hora, né? A gente foi surpreendido pouco antes dessa gravação com a notícia de que a CBF se posicionou, né, contra a realização da Primeira Liga, fazendo ameaças. A gente sabe que a FERJ está envolvida por trás de toda essa negociação e a gente não sabe até que ponto outros clubes do Rio de Janeiro, junto com a FERJ, também estão aí mancomunando contra Fluminense e Flamengo, que são as forças do Rio de Janeiro que pretendem trazer um ar mais profissional para a organização do futebol brasileiro. Eu não vejo outro caminho, eu acho que vai ser uma tremenda decepção se o Fluminense ceder a essa pressão que está sendo feita. Eu acho que nós estamos do lado certo e a gente tem que continuar do mesmo lado. Pouco antes de chegar aqui para a gravação, o pessoal lá, a organização da Primeira Liga, soltou uma nota dizendo que a Primeira Liga vai acontecer, independente da CBF aprovar ou não. O Fluminense também já se posicionou, disse que segue a posição da organização da Primeira Liga. Agora nós estamos a 48 horas da estreia no campeonato e a gente, na real, não sabe exatamente onde vai jogar, porque também já saiu uma notícia hoje de que, embora o estádio Raulino de Oliveira seja um estádio municipal, a diretoria do Volta Redonda não se sabe por que meios pretende não autorizar a utilização do estádio por parte do Fluminense. Então a gente não sabe qual é o meio que a diretoria vai utilizar para poder proibir o Fluminense de jogar lá, visto que ela nem proprietária do estádio é. A FERJ está por trás de alguma coisa aí também, muito provavelmente, né? Mas a gente não tem como recuar, a gente não tem a questão ainda dos ingressos, quantos ingressos vão estar disponíveis, valores, ainda, até o momento que a gente começa o programa, isso ainda não foi divulgado, mas eu não sei quem criou esse impasse, agora vai ter que ir até o fim, o Fluminense não pode desistir
Eu conversava antes de entrar no ar aqui com outro blogueiro tricolorzaço, que todos que assistem o Panorama devem conhecer, conhece obviamente, que é o Gustavo Albuquerque. Eu falava com ele pelo WhatsApp e ele veio com uma ideia que eu já tinha até pensado em propor aos meus colegas da ESPN lá envolvidos com os clubes envolvidos na Primeira Liga, que é boicote zero, fazer um documento conjunto em apoio aos clubes que pretendem ir contra essa ordem da CBF, e no caso do Fluminense e Flamengo, no caso do Fluminense especificamente, é fazer uma carta com outros blogueiros tricolores, tanto do Panorama, quanto da Flupress, quanto de outros veículos tricolores, propondo medidas radicais da torcida tricolor contra o Campeonato Carioca, como por exemplo o público zero. Eu acho que a gente tem que cortar na carne. Não dá para ficar batendo palma para Eurico Miranda, não dá para bater palma para o presidente do Botafogo e muito menos para o Rubens Lopes. Isso aí. Eu estava também, antes de começar o programa aqui, dando uma olhada, o advogado da Primeira Liga já se posicionou, porque todo mundo sabe, a CBF não tem como proibir legalmente a Primeira Liga. Assim, a Lei Pelé é muito clara, a organização em ligas, essa coisa toda. Então, vamos admitir que 6 dos 12 gigantes brasileiros iam fazer isso sem estar respaldado juridicamente. Né? E além do que, e apesar do respaldo jurídico, acho que tem uma coisa que é mais forte ainda. Eu quero ver a CBF peitar 6 gigantes do futebol brasileiro, mas os paranaenses, catarinenses que também estão na primeira divisão. Então, assim, que eu até tuitei um pouco antes. Se tiver unido e focado, acontece. Né? Aloysio, assim, não obstante até uma bagunça, mas assim, já era meio previsto que esse primeiro ano seria assim, né? Vários presidentes de alguns clubes participantes da Liga já falaram que não vai ser dos sonhos como eles queriam, estou pegando um campeonato curto e tal, e esse sim, para 2017 fazer esse campeonato, mas é que o Fagner falou, não tem como recuar, não adiantava ir, você vai recuar porque o campeonato não está no formato ideal, não está na coisa, tem que ir até o fim, né? Com certeza, a CBF sabe na verdade que está errado, que não pode impedir. Tanto que essa nota oficial que ela soltou, ela não foi assinada pelo presidente da CBF. Que a gente nunca sabe quem é, agora está o Coronel Nunes. Isso, está o Coronel Nunes. O Léo Feldman que redigiu essa nota e não foi assinada pelo presidente. Léo Feldman, não, Walter Feldman. Ele é o médico. Walter Feldman. Secretário-geral da CBF. Correção, Walter Feldman. Foi o que veio na reunião da reunião aqui. Então, esse cara ele não assinou, o Coronel não assinou. Tá? E isso quer dizer o seguinte, a CBF só se posicionou porque ela tem medo de ser denunciada, porque se ela for denunciada à FIFA, por isso que está acontecendo, tipo, dar o aval em abonar uma liga que está fora do calendário oficial, ela pode ser sancionada de uma maneira que pode excluir até o Brasil das eliminatórias. Então é isso que se fala no meio midiático, que é por isso que a CBF está dando contra. Só que não importa, a gente não tem que ver o lado da CBF, nosso lado, tem que ver o nosso lado. A gente tem que continuar assim, tá? Porque há quanto tempo a gente está falando da Primeira Liga? Agora é que a CBF dá o contra? Não, e ela já tinha se posicionado. Já tinha se posicionado a favor, e agora tudo mudou? Né? Não dá. A situação é tão esdrúxula que o tal do Coronel Nunes, capitão, não sei lá qual é a patente dele, estava viajando para o Paraguai quando a nota foi emitida, e perguntado por repórteres ao chegar em Assunção, lá na reunião da Comebol, ele disse que a carta saiu, mas ele ainda não conhece nada a respeito da Primeira Liga, que ele ainda vai estudar o assunto. Quer dizer, uma bagunça, um lixo a CBF, o Fluminense e os outros clubes têm que meter o pé na porta mesmo e começar a tomar as rédeas do futebol brasileiro. Vou dizer uma coisa, Caldeira, só são 6 grandes. São gigantes. Não, só são 6. Não, eu vou dizer por quê. Desculpa. Só são 6, não são 10, porque os times do Campeonato Paulista vão muito bem obrigados no Campeonato Paulista. Gostam do Campeonato Paulista, lucram com ele. Se não lucrasse, estariam dentro também. Sim. E aí só ficaram Vasco e Botafogo no ostracismo. Eu vi a entrevista do presidente do Santos essa semana numa rádio, e ele falou, cara, nós paulistas não temos porquê não disputar o Campeonato Paulista para tentar, porque com um jogo aí de 1 milhão, os clubes interiores são fortes, vocês jogam difícil, os estádios não perfeitos, mas 1000 vezes melhores, por exemplo, do Rio de Janeiro, então realmente a gente está lá nele, cara. Tipo assim, agora, cara, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, cara, é a vanguarda do atraso e unido, Eurico Miranda e o Botafogo, que é o papel mais ridículo de todo o respeito ao Botafogo. Porque o Vasco, o Eurico Miranda ainda banca, o Botafogo vai a reboque, ele não tem posicionamento, ele vai atrás, não fala, não se pronuncia, essa coisa toda. A grande chance do Botafogo voltar a crescer no cenário nacional está sendo desperdiçada. Se ele se juntasse com o lado que está pleiteando isso, ele ia poder demonstrar grandeza. Eu acho que ele está perdendo fazendo o que ele está fazendo. Nós vimos,
foi o Campeonato Carioca 2015, o absurdo que foi, a quantidade de pênaltis marcados para um determinado clube apenas, né? O próprio Botafogo perdeu o campeonato num lance, se eu não estou enganado, um lance polêmico, ela teve lance polêmico na final, e a subserviência é tão grande que mesmo perdendo o título, ainda parabenizou o Vasco pelo título carioca nas redes sociais. Quer dizer, é um absurdo, uma coisa ridícula. Eu espero que o Fluminense continue do lado que ele está, porque se mudar vai ser uma decepção muito grande. Eu acho que agora tem que ir até o fim, não tem jeito. Estou terminando aqui o primeiro bloco, assim, cara, o Fluminense vai até o final, o Peter é um dos caras que bancou isso, vai até o final. Acho que vai ter o jogo quarta-feira, em Volta Redonda, vai ter o Flamengo e Atlético Mineiro. Aliás, é uma posição que a gente tem que se louvar, uma posição do Flamengo, a gente fica na rivalidade, na briga, mas é um dos clubes favorecido pelo status quo, mas que está bancando lá. Sim. O interesse dele também. Também e só uma coisa, antes de terminar, nunca na história do recente futebol brasileiro houve um momento tão propício para mudanças. Verdade. Tem a Primeira Liga, a CBF está defenestrada com os escândalos de corrupção mil, e hoje a Globo vive a sombra acho que é da Tânia, a TV, Esporte Interativo, que hoje aqui no Brasil fala pelo esporte interativo, fala como esporte interativo, mas é uma grande, tem uma grande corporação por trás, que inclusive é dona da Champions League, e os clubes, pelo menos os 6 clubes que estão na Primeira Liga, estão se negando nesse primeiro momento a renovar o contrato de 2019 em diante. 2016, 17, 18 não tem jeito, já estava. E o Fluminense tem um poder de barganha, apesar de não tão grande como o Flamengo, Corinthians, pela questão de coitadinho, mas porque o Fluminense não tem cota antecipada. Então ele pode chegar e mudar. Outros clubes como o Vasco, Botafogo, estão com cotas antecipadas aí já serve, né? Depois a gente vai voltar aqui para debater mais futebol brasileiro e principalmente Fluminense. Daqui a pouco a gente volta.